Nosso objetivo nessa aula é justamente montar um mapa mental. E para isso eu vou rever os principais conceitos de Nietzsche com vocês. O primeiro conceito que eu vou rever aqui com vocês é o conceito da natureza humana para o Nietzsche, que era composta de duas partes. Para ele, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Então, para o Nietzsche, existiam duas forças complementares que formavam a natureza humana. E que partes eram essas? Uma parte era o espírito apolíneo, ligado ao deus Apolo, o deus grego da sabedoria, o deus ligado à moderação. Então, esse é o lado da natureza humana, ligado à moderação, o lado racional. O outro lado é ligado ao Dionísio, Baco, também conhecido como o lado irracional, o lado ligado à impulsividade, o lado ligado à paixão do ser humano. Então o ser humano tem esses dois lados, o lado racional, o lado irracional, o lado moderado, o lado passional, impulsivo. O que acontece é que para o Nietzsche o equilíbrio seria o perfeito. Durante toda a construção do pensamento ocidental, o lado dionisíaco foi jogado de lado. E por isso houve uma supervalorização do lado apolíneo, do lado racional. É só vocês pensarem aqui na questão da filosofia moderna e como a valorização da razão era acentuada ali. É justamente essa a crítica do Nietzsche, mas ele não vai se ater só aos modernos, ele vai procurar a razão e a raiz desse problema, ele vai encontrar isso lá nos gregos, na filosofia clássica. Então, já que o lado dionisíaco foi totalmente jogado de lado, ele foi desvalorizado durante a tradição ocidental, a filosofia do Nietzsche irá procurar então uma valorização, um ressurgimento do espírito dionisíaco. Preste atenção, eu não estou te falando que o Nietzsche entendia que somente o lado irracional era importante, e sim que ele está tentando reequilibrar uma balança que está desbalanceada há muito tempo na visão dele. E o nosso segundo conceito aqui será o conceito de vontade em Nietzsche, e para isso a gente precisa comparar ele com o Schopenhauer, como sempre. Nietzsche e Schopenhauer partiam do mesmo pressuposto, que a vida era irracional, cega e nos legava a dor e sofrimento. Só que a constatação dos dois diante disso é diferente. A postura do Nietzsche diante desta constatação de dor e sofrimento da vida é mais otimista, por assim dizer. Ele nos apresenta um pessimismo trágico, que é o contrário do pessimismo romântico que nos é legado pelo Schopenhauer. No pessimismo do Schopenhauer, o que eu tenho é uma contentação com o que a vida é. Eu fico me contentando, eu aceito que a vida só pode ser dor e sofrimento, tento diminuir ali as minhas perdas. Já no pensamento nietzschiano, o que eu tenho, na verdade, é uma exploração das possibilidades que a vida me dá. A vida é dor e sofrimento? Ok, Nietzsche vai afirmar. Então, existe uma possibilidade que eu posso viver na vida. Vamos aproveitar ao máximo que a vida tem para dar. Eu não preciso ficar tentando tolher a minha vida diante disso. Eu não preciso ficar tentando me esconder. Eu tenho que aproveitar o máximo do que a vida pode dar diante das suas possibilidades. Eu vivo o que a vida é. E daí que a vontade em Schopenhauer deveria ser contida, era negativa. É a vontade de viver. Já a vontade em Nietzsche é a vontade de poder, a vontade de potência. Esta deveria ser liberada, deveria ser dado vazão, já que o Nietzsche é o filósofo da expansão do ser humano. Nosso terceiro conceito está ligado à ideia de moral. O Nietzsche pode ser muitas vezes entendido como um filósofo imoral, ou muitas vezes amoral. A questão é que nenhuma das duas palavras vai entender bem o que Nietzsche faz, porque o que Nietzsche faz, na verdade, é uma filosofia contrária a qualquer moral do mundo. Isso não é ser imoral e muito menos amoral. Então Nietzsche, ele rejeita toda e qualquer moralidade. Moral em Nietzsche é um conjunto de regras criado pelos seres humanos para poder conter esses próprios seres humanos, o que não faz sentido lógico nenhum para o Nietzsche. Por que obedecer coisas que nos travam, que nos impedem de crescer, se formos nós mesmos que criamos essas regras para nos prender? Criamos nossas próprias jaulas, é o que Nietzsche está afirmando de alguma forma. Bem, essa moral aqui está relacionada geralmente à base da civilização ocidental, que, se vocês bem lembram, está relacionada ao pensamento platônico e cristão. Desde o pensamento socrático, mas essencialmente Platão, que funcionou na filosofia, assim como o cristianismo fundamentou na fé as bases da nossa civilização. Essa ideia de um mundo duplo, essa ideia de viver uma vida em prol de outra e de esquecer que essa é a vida mais importante, que criou essa metafísica. E na construção desse pensamento, o que o Nietzsche vai criticar principalmente é a ideia de moral no mundo. E a moral dele pode ser uma moral dos fortes ou uma moral dos fracos. A moral dos fortes é a moral daqueles que dominam, aqueles que têm uma autodeterminação e uma aceitação de si. Escolhem aquilo que podem fazer diante das suas possibilidades e antes, necessidade. E existe, por outro lado, a moral dos fracos. A moral dos fracos é aquela da resignação, da conformidade. É aquela das pessoas que ficam paradas e ficam aceitando as coisas.
Bem, segundo a tradição ocidental, segundo o cristianismo, segundo essa tradição platônica, a moral que nós temos em grande valia na sociedade é a moral dos fracos, a moral dos escravos, é a moral da resignação, é a moral do ressentimento, é a moral que nos deixa conformados com o mundo. E isso seria horrível para o Nietzsche. Então preste atenção que ele está ligando o cristianismo, a ideia do platonismo, essencialmente a moral dos fracos. E aí você pode pensar, então o Nietzsche está pregando a moral dos fortes? Não. O que o Nietzsche está pregando, na verdade, é a transposição desses valores. Ele não quer um mundo onde haja fracos e fortes. O que o Nietzsche quer é um mundo em que nós tenhamos que romper essas barreiras e que as simples noções de fraco e forte não façam sentido algum. Então lembra que o Nietzsche não está pregando aqui uma valorização da moral dos fortes, e sim uma superação desses valores como um todo. E daí que eu vou entender que a filosofia do Nietzsche é considerada uma filosofia do martelo. Como assim? Se o Nietzsche está entendendo que esse mundo todo é um caos, que o mundo todo é cheio de barreiras, ele precisa nos armar, nos dar um instrumento para poder destruir essas barreiras. E é nesse contexto que nós devemos entender que a filosofia dele tem que ser entendida como a filosofia do martelo. Um instrumento pelo qual eu vou conseguir quebrar os muros, quebrar as barreiras que nos contêm e nos impedem de ser o que nós podemos ser, o nosso máximo potencial. Bem, então o Nietzsche está dizendo aqui que a filosofia dele é uma arma, para ser usada inclusive contra a própria filosofia dele. Se você fizer uma leitura de Nietzsche, entender que Nietzsche está te dizendo de alguma forma que você está se limitando diante das palavras dele, você pode usar a própria filosofia dele para poder destruir a própria filosofia dele. Já que ele está dizendo que qualquer coisa que seja barreira para o teu pensamento, que seja barreira para a tua liberdade, para o seu crescimento individual, essa barreira tem que ser destruída através do instrumento que ele está nos dando, a filosofia do martelo, ou seja, o próprio pensamento do Nietzsche. O conceito de morte de Deus é fundamental na filosofia nietzschiana porque trata-se de uma constatação do seu século, do seu momento histórico. Nietzsche está percebendo a desvalorização e o descrédito que está passando a religião. E Nietzsche vai compor uma situação em que o ser humano que está com esse descrédito, como ele viveria sem Deus? Como nós viveríamos sem essa base, que é uma constatação do mundo do Nietzsche para ele já eminente? Como viveríamos sem Deus? Deus aqui representa, na verdade, a base da civilização ocidental. Nietzsche não quer matar Deus, isso não é uma vontade do Nietzsche, e muito menos aqui representa uma coisa que ele tenha feito. É uma constatação do que o mundo teria feito. Quem matou Deus? A ciência, nós mesmos como sociedade. Essa é a constatação da morte de Deus. O próprio desenvolvimento da civilização ocidental teria matado a ideia de religião. E Nietzsche veria isso de maneira muito negativa. Mas professor, Nietzsche não era contra esses valores? Sim, era contra. Mas entender que toda a base da civilização ocidental era retirada do dia para a noite faria muito mal à civilização ocidental, para nós como um todo no mundo. Por quê? Porque sem a base nós cairíamos no nada, nós cairíamos no abismo, nós cairíamos no niilismo. O niilismo para o Nietzsche era um momento do ser humano em que seria a decorrência direta, uma consequência da morte de Deus. Depois de que nós percebermos que Deus morreu, que nossas bases do mundo acabaram, nós cairíamos aqui, nesse momento, em que as coisas não teriam mais valor, em que nossos próprios valores éticos e morais não fariam sentido, porque muitas das coisas que nós acreditamos como verdadeiras no mundo derivam sim da religião, derivam desse pensamento que é ligado ao platonismo e ao cristianismo. Então, se tudo isso do nada desaparece com a morte de Deus, nós temos um momento de marasmo em que todos os nossos valores caíram em descrédito. No entanto, esse momento é muito especial para o Nietzsche, porque apesar de em si ele não representar nada, ele pode e tem potencial para ser um momento único na história da humanidade. Um momento que o ser humano vai se despregar de todos os valores que ele já tem, mas ele pode construir novos valores. E esses novos valores serão valores que não irão conter o ser humano. E sobre os termos niilista, eu preciso te explicar que existe uma diferença entre aquilo que o Nietzsche achava e aquilo que os outros achavam, já que niilista é uma espécie de termo pejorativo em filosofia, e os contemporâneos de Nietzsche irão taxá-lo de niilista, dizendo que a sua filosofia desacredita de tudo, é um ceticismo exagerado e não leva a nada. O que Nietzsche faz, na verdade, é dizer que os outros são niilistas. Por quê? Porque a sua filosofia está quebrando as barreiras do mundo, quebrando valores que não fazem sentido algum e valorizando aquilo que realmente faz sentido, a vida. Então, para o Nietzsche, os outros é que são niilistas. E aqui chegamos ao conceito ápice dessa aula, o conceito principal da expansão do ser humano para o Nietzsche, o estágio que ele entendia que nós deveríamos chegar e que ainda não chegamos, o além-homem. Além-homem, além do homem ou super-homem, no conceito do Nietzsche, é o estágio final que o ser humano deveria chegar. Imagina uma linha evolutiva aqui, em que eu tenho no meio o homem, no final a natureza e lá na frente eu tenho esse além-homem.
A opção pela tradução de além-homem ao invés da tradução de super-homem é para denotar justamente essa ideia de que o Nietzsche quer passar aquilo que o ser humano é, e além disso, e não apenas melhorar o que o ser humano é. O Nietzsche não está procurando melhorar a civilização ocidental, melhorar a nossa sociedade. Ele entende que as bases delas estão erradas. Eu te falei, o Nietzsche vai criticar a base da civilização ocidental. Então o que o Nietzsche propõe? O Nietzsche propõe necessariamente que nós iremos construir um novo ser humano. E esse novo ser humano seria baseado no rompimento disso que nós somos agora. Por isso que seria um além-homem. O além-homem é aquele que não vive segundo valores, segundo regras morais, que vive para a própria vida, que não respeita limitações e que quer crescer e que não fica limitado pelas coisas que ele mesmo criou. Daí que ele representa a superação dos valores ou a transvaloração dos valores e das regras morais. O além-homem é aquele que exercita uma receita que a gente deu para o além-homem, o amor fati. E o que seria o amor fati? Amor fati significa amar ao destino. Então o além-homem é aquele cara que entende as possibilidades do seu destino, a ideia de dor e sofrimento, mas entende o que pode fazer. E dentro das possibilidades que ele pode fazer, ele não fica magoado, ele não fica triste, não fica cabisbaixo, ele ama a sua vida, ele vive a vida até a última gota. Ele entende as possibilidades do que a vida é e fica feliz com isso. Diante dos problemas, diante das agonias da vida, ele entende o máximo que ele pode tirar dali. Isso não significa ser super otimista e desvalorizar os problemas, isso não significa necessariamente ser triste e hipervalorizar os problemas, significa viver o que a vida tem para nos dar diante das suas possibilidades. É isso que simboliza a ideia do além-homem relacionado ao amor fati. Você precisa viver sua vida de modo tal que, se ela fosse um eterno retorno, como afirma Nietzsche, ou seja, se você vivesse num eterno ciclo do mesmo dia, esse dia teria que ser sido perfeito. Perfeito na medida em que, se ele fosse repetido constantemente, você não se arrependesse dele. E nisso, Nietzsche não está falando para você desacreditar ou não prestar atenção nas tristezas que a vida tem, e sim para você prestar atenção que essa é a única vida que você tem e que você deve vê-la sem arrependimentos. Então viva a cada dia sem arrependimentos, é o que a gente está afirmando, de modo tal que, se esse dia fosse cíclico, se se repetisse para sempre, se eu tivesse que todo dia gravar videoaula para vocês, como eu estou fazendo agora, eu tenho que ver minha vida como se aqui fosse a única coisa possível para fazer, e fazer isso feliz. Eu tenho que ter entendido que, se eu tivesse consciência desse processo, seria um processo feliz. Eu teria que levantar essa pedra constantemente, como Sísifo faz na mitologia grega, e fazer isso sorrindo, porque não existe outra possibilidade de vida. Então viva cada dia como se ele fosse repetido constantemente e se ele fosse um dia feliz. Torne seu dia o máximo da vida. Não desprezem dia, não gastem dias, não usem dias das vidas de vocês, é o que a gente vai afirmar, em vão, como se não valessem nada, como se você tivesse sempre o amanhã. Viva o máximo de cada dia, é isso que a gente está afirmando com a ideia de eterno retorno. É isso, galera, vamos ficando por aqui. Tira um print desse mapa mental que eu vou te aconselhar para poder estudar depois, e tamo junto.